Bom dia pessoal, Roberto Santos falando do canal Roberto Santos Scripts. Nesse vídeo aqui eu vou tentar te mostrar que qualquer um hoje em dia consegue, sem saber programar, realizar programas muito interessantes e muito úteis em praticamente qualquer linguagem de programação, em especial na linguagem Python, desde que saiba exatamente aquilo que deseja criar. E se for especialista de um negócio, como um médico, um advogado, um engenheiro, terá muito melhores até condições do que um programador para criar um programa útil nessas áreas, na área de negócio onde ele domina o conhecimento. Eu vou partir inicialmente do pressuposto que você já tem instalado o Python no seu computador. Em caso contrário, você vai pular o vídeo lá para o final, que eu vou colocar uma amostra de como fazer isso. É um processo simples e relativamente intuitivo. Somente essa semana eu já usei esse método que eu vou mostrar umas 2 ou 3 vezes. Apesar de eu ser formado em computação e já mexer com programação há muito tempo, esse é apenas um pequeno diferencial. Qualquer pessoa hoje consegue, a partir do zero, realizar isso que eu vou mostrar. Até bem pouco tempo eu conhecia muito pouco de JavaScript e programação web. Meu site inteiro foi programado com esse método, com auxílio das IAs, em especial ChatGPT e Grok AI. Essa semana eu estava fazendo meu imposto de renda e baixei 12 extratos em formato .csv. Esse formato ele quer dizer formato de texto separado por vírgula, ou seja, são dados estruturados em forma de tabela separados por vírgula. Embora ele tenha esse nome, a vírgula não é a única separadora. Existem métodos manuais para fazer o que eu fiz via programação, mas ia me tomar muito tempo em copia e cola. Esse método que eu pedi ao ChatGPT elabore um programa em Python que junte em um único arquivo final todos os 12 meses de arquivos CSV que estiverem em uma pasta. Esse CSV normalmente é um dos formatos que os bancos utilizam. Eu deixei esse código já no meu GitHub e vou mostrar agora como se cria e como se executa. Minha missão aqui nesse vídeo é tentar te provar que você pode programar muita coisa simplesmente pedindo a uma inteligência artificial para criar o código para você. E o código hoje em dia já sai praticamente pronto. Por exemplo, mesmo para os arquivos de teste que eu vou usar nessa videoaula, posso pedir a ele para gerar diretamente. Aqui ele já fez. Ele baixa um zipado aqui, já com as minhas, já com os extratos fictícios que eu pedi. Aí se eu clicar aqui, por exemplo, no suposto janeiro, ele vai abrir o Excel e vai me mostrar a tabela. Ele abriu assim esquisito porque, como é uma versão em português, a vírgula, se você abrir aqui, editar um arquivo desses, você vai ver que é um arquivo de texto comum. Tem lá a data, descrição, etc. Você pode mudar tudo que é vírgula aqui para ponto e vírgula, vírgulas por ponto e vírgula. Substituir tudo. E aqui no início, eu vou botar esse comando aqui para informar a ele que separador é a ponto e vírgula. E vou salvar esse arquivo. Tá vendo? Agora ele abriu como tabela. Fazendo isso que eu fiz, colocando ponto e vírgula no lugar de vírgula, ele reconheceu direitinho que era um arquivo CSV e fez isso para mim. Agora, isso aqui é só, supostamente seria só o extrato de um mês, mas como o ano tem 12 meses,
eu preciso juntar, para poder trabalhar bem com isso aqui, eu preciso juntar os 12 arquivos em um só. Há várias maneiras de fazer isso. Podia fazer até na mão, no copiar e colar. Por exemplo, pegar esse é o janeiro, abriria agora o fevereiro, colaria aqui embaixo no final, só que iria ter um problema. Para cada vez que eu fizesse isso, ele ia criar uma linha a mais. No cabeçalho ele tem a primeira linha, a descrição das colunas. Aí eu teria que, além de fazer esse copiar e colar, que é chato a beça, eu teria que vir aqui em deletar. Existe uma forma bem mais prática de fazer isso, que é via programação. Aí você não precisa saber programação para fazer isso. Basta ter o Python instalado, que eu vou ensinar no final desse vídeo. Em alguns casos, você pode fazer diretamente aqui no ChatGPT. Crie código Python. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz antes, só que eu vou pedir para ele gerar o código. Para gerar 12 arquivos CSV hipotéticos. Aí ele gera rapidinho o código. Aí eu posso vir aqui no próprio Python, pedir para ele executar. Execute esse código e me entregue os arquivos resultantes. Ele vai fazer a mesma coisa que fez antes. Ele vai gerar internamente, vai rodar internamente o programa e vai gerar os 12. Aí você baixa da mesma forma. Como é que você faria isso na sua máquina? Aqui, pressupondo que você já tem o Python instalado, você copia e joga em qualquer arquivo de texto, um arquivo novo, cola aqui e aí salva com a extensão PY, em alguma pasta que você lembre depois. Vou usar o próprio Downloads. Aí aqui eu mudo, posso botar qualquer nome, teste.py. Agora eu vou Explorer, abro a pasta de Downloads e aqui em Downloads eu digito cmd, que vai abrir uma janela de command. Como eu já tenho o Python instalado, eu estou usando o Windows e o Linux já vem também com Python instalado. No Windows você vai fazer assim, Python e o nome do seu código. O caso aqui é teste.py. Se eu der Enter, se estiver tudo certo, se estivesse tudo certo, já geraria o resultado. Por que que ele não gerou? Porque ele está dizendo aqui que eu não tenho o Pandas instalado. Aí, como o Pandas é uma biblioteca que se usa muito, eu vou instalar direto no modelo global do Python. Pip install pandas. Vamos ver se é isso. Se não for, se der erro, aí você usa o próprio ChatGPT para te lembrar como é que faz a instalação do pandas. Tem uns, nem todas as bibliotecas seguem esse padrão pip install, mas a grande maioria usa o nome final, é o nome da biblioteca. Às vezes muda um pouquinho. Se não tiver nenhuma outra biblioteca faltante, que eu já vou tentar de novo rodar. Eu acredito que dessa vez, se não faltar nenhuma biblioteca, já rodou e já gerou. Se vier aqui na pasta de downloads, você vai encontrar os extratos CSV. Ele jogou nessa pasta aqui, ó. Ele salvou nessa pasta de extratos. Aí é aquela mesma coisa, só que aqui também está com vírgula como separador, caiu naquele mesmo problema. Aí a gente já pode mudar o código para ele gerar, em vez de um CSV puro, que ele usa o vírgula como separador, eu vou mexer no código para, em vez de vírgula, ele separar por ponto e vírgula. Se você não tem experiência, você simplesmente pede para o próprio ChatGPT
refazer. E às vezes é a forma mais fácil do que você ficar procurando onde é que está, onde é que eu ponho a vírgula. Vou mostrar aqui como você faria aqui no ChatGPT. Crie outra versão que gere CSV separado por ponto e vírgula. Aí ele já gerou. Aí para a gente começar a entender o que ele fez, ó, ele gerou só aqui no final, CSV separado por ponto e vírgula. Vamos ver lá no código anterior. Você poderia fazer só isso aqui. Em vez de mexer em um monte de coisa, aqui no final você põe, acrescenta isso aqui, ó. Separador igual ponto e vírgula. O resto aí decimal, senão ele dá erro. Sendo que aqui tem uma vírgula também, né? Tem que tomar cuidado com Python, que se você não fizer as indentações, ou seja, ficar uma linha embaixo da outra certinho como está aqui, ele dá erro. Aí vamos salvar aqui e tentar rodar de novo. Separator, you forgot the comma. Ah, sim, faltou uma vírgula. Aqui, ó, aqui que faltou a vírgula. Gerou de novo os arquivos CSV na mesma pasta. Agora vamos testar. A ideia é que ele abra direto, como abriu, em formato de tabela. Agora vamos fazer um outro programa. Isso aí já está funcionando direitinho. Agora eu quero voltar para o ChatGPT e vou pedir uma outra coisa para ele. Crie programa Python que unifique 12 extratos CSV. Acho que ele já vai entender assim. Ele criou o código, ele vai gerar na saída esse extrato unificado CSV. Vou usar como separador o ponto e vírgula, que ele já entendeu que a gente usa o ponto e vírgula como separador. E vai abrir provavelmente a pasta. Eu preciso dizer qual é a pasta. Então, ele já botou na mesma pasta aqui que ele gerou o outro. Então, vamos copiar aqui. Copiei. Aí eu pego aquele código todo, jogo num arquivo de texto. Venho aqui e salvo em uma pasta com o nome que eu quiser. Vou jogar também no Downloads e vou chamar de teste 2. Teste 2, Py de Python. Salvo e executo. Python, agora teste 2. E aí vamos ver se ele vai rodar certinho. Ele leu todos os arquivos e gerou na saída um extrato unificado com 756 linhas. Então aqui tem janeiro. Ele passa para fevereiro, sem linha aqui a mais. Eu vou rodar uma outra versão, acessar o meu GitHub. Aqui na parte do Python Dev, tem vários arquivos aqui que eu já criei e disponibilizei. Esse código aqui é o uni-arquivo CSV. Então vou copiar, Ctrl C, aqui vou colar, aqui eu vou salvar como teste 3 Python. E aqui eu tenho que direcionar para o caminho da pasta, que é aquele lá. Qual é a pasta? A pasta se chama extratos CSV. Vou botar direto aqui, extratos _CSV. Salvar. Extrato unificado X. Aqui ele já salva direto como XLSX, que é um arquivo de planilha do Excel.
Talvez eu tenha que instalar algumas bibliotecas aqui, que essa versão do Python eu instalei nova. E vamos rodar, né? Vamos rodar aqui o teste. Eu tenho teste 3. Aqui, ó, ele está reclamando que não tem instalada a biblioteca OpenPyXL. Como essa biblioteca é uma biblioteca que eu não tenho certeza se vou usar sempre, eu vou usar aqui um ambiente virtual. Ele vai criar um ambiente virtual para eu instalar essa OpenPyXL. Eu poderia instalar direto na versão global do sistema, mas isso não é recomendado se é uma biblioteca que eu não uso sempre. E aí, para ativar o Venv, eu uso assim, ó, Venv, contrabarra, S, tab, contrabarra, A, tab, Enter. E aí vocês veem que no início ele botou um Venv. Aí agora sim eu venho com pip install open PyXL. Ele vai instalar o OpenPyXL somente nesse meu ambiente virtual. Já fez isso, vamos testar para ver se vai funcionar o Python teste 3. Agora ele está reclamando do Pandas, que não existe nesse ambiente virtual. Eu vou instalar de novo o Pandas, só que aqui dentro do virtual. E aí o Pandas já, no fundo, ele já instala outras coisas, como o NumPy, que é uma outra biblioteca muito usada em trabalhos científicos e cálculos mais avançados. Ele demora um pouquinho e na sequência a gente já pode rodar Python teste 3. E aí ele já gerou o resultado que a gente queria. Vamos ver qual é o mais novo. Esse aqui. Ele já é um arquivo Excel. Só que o que ele gerou aqui? Ele não fez um trabalho interessante, não. É porque os cabeçalhos de lá estavam com outra formatação. Talvez seja a questão lá do ponto e vírgula. Ele está esperando encontrar arquivos com vírgula. E aí eu tenho que, na hora da leitura, ler como separado por vírgula. Acho que é aqui que eu faço isso. Aqui eu tenho que botar separator equals, igual a ponto e vírgula. Vamos ver se só isso vai funcionar. Gerou de novo. Agora sim. Vejam que ele já criou uma tabela completa. Bom, eu espero que eu tenha conseguido, pelo menos incentivá-los a sempre que tiveram uma questão assim prática, pedir ao ChatGPT ou ao Grok ou Gemini ou qualquer outra inteligência artificial para criar um código Python, que ele é bem simples, entre aspas, né? Ele é uma linguagem muito mais simples que várias outras. O próprio JavaScript também é uma linguagem razoavelmente simples. Então, usar essas linguagens para criar pequenos programas que vão te facilitar muito, te dar muita produtividade. Você consegue criar várias coisas usando esse método simples. Eu vou só mostrar aqui que eu falei, o meu site eu criei integralmente sem conhecer praticamente nada de programação web e usando as inteligências artificiais. Todos os erros que dão, todos os problemas, eu volto na inteligência artificial e peço para me explicar como fazer. E assim a gente vai construindo. Peço a ele para construir o código. Então eu programei esse site aqui inteiro sem saber programar para o web, praticamente sem saber programar para o web. Da mesma forma, você vai, na sua área de conhecimento, construir coisas fantásticas aí, somente usando o
o seu conhecimento da área de negócio fim, que é aquilo que você domina bem. A outra aplicação que eu criei nessa semana foi uma aplicação de áudio. Eu estava mexendo no áudio de um outro vídeo e eu tinha um áudio já gravado. Na verdade eram 3 áudios, eu uni em um áudio final, só que ele ficou menor do que o tempo que eu necessitava. E aí eu pedi para o ChatGPT criar um algoritmo em Python que aumentasse essa gravação que eu fiz. Eu fiz no Eleven Labs, texto para narração, e ficou muito rápido. E aí eu aumentei os tempos entre espaços, entre silêncios. Eu aumentei em cada silêncio, eu aumentei alguns segundos ou alguns milissegundos para que a versão final desse áudio ficasse no tempo que eu queria. Para qualquer programa que você queira, basta conhecer um pouquinho, pouca coisa mesmo de lógica de programação, ou eu acredito até que do zero você consiga. Você só precisa saber como rodar o programa, como salvar, isso é relativamente simples, e quando der erro, a própria inteligência artificial vai te ajudar a identificar os erros e a corrigir o programa. Nem sempre fornece um programa bom da primeira vez. Então, às vezes, você precisa mostrar a ela o erro que ocorreu, e é um processo de paciência às vezes, e principalmente para quem conhece pouco de programação, mas é satisfatório, porque no final você consegue ganhar produtividade e reduzir muito as tarefas manuais que você faria se não tivesse essa alternativa. Em relação à instalação do Python, você vai procurar no Google a palavra Python e download. Normalmente você vai encontrar logo entre os primeiros resultados o link correto. Você vai entrar, procurar qual é o seu sistema operacional. Para o Windows, você vai ver qual é a versão mais recente do Python que funciona para a versão do seu Windows e vai instalar. E no Linux, em geral, o Python já vem instalado no próprio sistema operacional. Então, o usuário de Linux tem essa vantagem. E aí você vai baixar um instalador para o Windows, vai te pedir para dar nível de acesso de administrador, você vai dar para poder instalar, vai escolher a pasta e vai praticamente seguindo, dando Enter, sempre que ele perguntar. Próxima etapa, e rapidamente ele cria a instalação. Instalar é a parte mais fácil. Depois você tem que colocar o caminho onde você instalou o Python. Você tem que colocar ele no path. É uma variável de ambiente do sistema operacional que indica ao sistema onde está instalada a tua versão do Python. Para você não ter que, na hora de executar o Python, digitar o endereço inteiro onde ele está instalado. Você vai simplesmente digitar Python e o próprio sistema operacional vai achar onde ele está instalado e vai executar. Normalmente o Python permite a integração com várias bibliotecas. O que são bibliotecas? São pequenos códigos de programa que você adiciona a sua versão Python para ganhar mais funcionalidade. E, normalmente, as bibliotecas que você mais utiliza, como o NumPy, como o Pandas, você vai colocar na instalação global. Aquelas que você utiliza somente em programas experimentais, você vai utilizar numa versão virtual do Python. A versão virtual você cria utilizando Python Venv. Aí depois de criar o ambiente virtual, você simplesmente ativa ele usando venv/scripts/activate. Feito isso, você abre a versão virtual do Python dentro da pasta daquele programa que você está rodando, instala com o pip install e o nome da biblioteca. Isso é basicamente sempre assim. Às vezes varia um pouco, mas no geral é isso. Pip install, e se fosse o NumPy, por exemplo, pip install NumPy, pip install
pandas e por aí vai, o nome da biblioteca no final. Ou instala na versão virtual, que é o recomendado para quando você vai instalar uma biblioteca que não vai utilizar em outros aplicativos, ou você instala no computador, na versão global do computador, quando essa biblioteca ela vai ser compartilhada em outros programas. Agora, a explicação de como instalar o Python no seu sistema. Para quem já tem o Python, pode pular essa parte. Então, pessoal, nessa parte do vídeo, eu vou mostrar como instalar o Python dentro do seu sistema. A primeira coisa que você vai fazer é entrar num mecanismo de busca. Você vai digitar Python, pode digitar só Python. E aí você vai procurar uma versão estável. Então, para você não ficar decorando nenhum passo de instalação, a gente também usa a IA, uma IA qualquer, ou ChatGPT ou qualquer outra, que eu vou pedir passos para a instalação do Python no Windows 11. Primeiro, você clica aqui, ele já te dá o site de instalação, e aí você escolhe a última versão estável, Stable Releases, aí você faz o download, pode escolher qualquer uma dessas aqui. Vou usar a versão de 64 bits desse instalador aqui, versão 3.14.5, sendo que algumas vezes você precisa instalar versões mais antigas para funcionar códigos mais antigos. E para você saber isso é só também perguntar a IA se aquele código vai funcionar. Se der algum erro e ele, às vezes você desconfia que é versão antiga, você confirma na IA. Aqui a instalação. Você faz o download, espera um pouquinho, é rápido, né? Daqui mesmo você pode clicar, isso é em tempo real, tá? Eu gosto sempre de usar a instalação padronizada, né? Ou seja, customizada. Pode daqui mesmo clicar no Add Python Exe ao Path, ou seja, você clicando aqui, ele já faz automaticamente para você a inclusão do caminho de instalação na variável path do Windows. E aí você pode chamar o Python de qualquer local. E aqui está pedindo use privilégio de administrador. Mantém esses dois marcados. Clica aqui, aí você vê o que você precisa instalar. Esse teste suite eu acho desnecessário para quem não mexe muito com isso. Esse aqui pode ser. Esse aqui, se você clicar aqui, você vai instalar ele para todos os usuários desse computador, não só para você. É melhor desmarcar aqui, é mais seguro desmarcar. Aí você vai dando next, dá uma lida aqui do que você precisa, ver qual é a pasta que você quer instalar. Normalmente você vai manter o padrão, aí você somente clica em install. Basicamente é isso. Como eu já tenho versão Python instalada, talvez eu tenha que verificar algum problema aí que às vezes o ideal seria desinstalar a versão antiga e usar só uma. Mas como aqui é uma demonstração rápida de instalação, para quem não tem Python instalado, já terminou, né? Aí eu fecho. Se tiver dado tudo certo, você vai abrir uma janela do Explorer. Eu já tenho aqui uma aberta, até é onde eu vou salvar esse vídeo. Você clica aqui, por exemplo, e aperta CMD. Fazendo isso, você vai chamar a sua janela de comandos do Windows. Para uma instalação limpa do Python nessa pasta, você clica nisso que eu estou escrevendo, Python venv. Agora nós vamos voltar ao passo a passo que o ChatGPT proporcionou para a gente e vamos ver até onde a gente já avançou. A gente já fez a etapa de executar o instalador, já marcou a opção de Add Python to Path, já instalou, ele já deu o setup was successful. Agora vamos verificar no prompt de comando
isso aqui. Vamos abrir a janela Command. Como é que você faz isso? Abre o Explorer, em qualquer pasta você vem aqui e digita cmd. Feito isso, ele vai abrir a sua janela de comando. Aí vamos voltar para o passo a passo. Aí você vai copiar isso aqui, Python version, vai digitar e vai ver, no meu caso aqui, ele está apontando ainda para a versão antiga. Eu instalei agora a versão Python 3.14 e ele ainda está na versão 3.12. E aí como é que vamos corrigir isso? Aqui ele está falando para verificar o pip também. Vamos voltar nisso depois. Aí caso o Python vai funcionar, só que ele vai funcionar na versão antiga, que não é o que eu quero. Aqui ele faz o teste, aí lá embaixo eu pedi para ele se tinha outra versão anterior do Python, como faço para ficar apenas com a mais recente. Aí ele está dando aqui as dicas. Primeiro, identificar todas as versões instaladas, desinstalar as antigas, limpar o path e os aliases, confirmar que apenas a nova permanece. Então você vai primeiro verificar as versões instaladas, você vai copiar esse comando, pi-0, e no meu caso aqui ele aparece essas três, sendo que a do asterisco é a mais atual. E aí o que você faz para remover as anteriores? Isso se você quiser, né? Senão você apenas muda o path, que aí você já vai trabalhar somente com a mais nova, que é o caso aqui. Ele manda você limpar as variáveis do path e as antigas. Aí como é que você vai fazer isso? Existe um atalho aqui, que é você clicar em Windows, a tecla Win, que é aquela que tem uma bandeira do Windows, junto com a letra R. Aí ele abre essa janela de execução, aí você digita sysdm.cpl, dá OK, ele abre essa janela, você vem aqui em avançado e em variáveis do ambiente. No que você faz isso, você verifica que, por exemplo, no meu caso, que o path do usuário, ou seja, no meu próprio perfil, ele já está com o path correto. Só que ele tem o perfil também de sistema, onde tem o path geral da máquina. Esse aqui está com problema. Se eu abrir aqui em editar, eu vou ver que ele ainda está apontando para a versão 3.12. Aí eu venho aqui em editar e coloco 3.14 aqui também embaixo, 3.14, e dou OK. E fico exatamente com o mesmo caminho vamos ver se é isso mesmo. Vamos só confirmar, isso mesmo, local, programs, Python 3.14. OK, aí você dá OK de novo, fecha o command, porque provavelmente ele precisa atualizar, volta no Explorer, chama ele de novo, cmd, que aí ele já vai refletir a situação. Se você der pi-0, a versão Python version. Agora sim, ele, embora tenha no meu computador 3 versões instaladas, o path dele está apontando para a versão correta, que é a mais recente. Então, se você clicar aqui em Python, ele já vai abrir a versão que você instalou por último. Isso aqui, você dentro dessa linha de comando, você pode fazer qualquer coisa. Por exemplo, um comando simples aqui, print olá. Ele vai dar o resultado aqui desse comando, um olá. Se você fizer print 2 mais 3, já deu o resultado 5, que é o resultado de 2 mais 3. E aí, para sair disso aqui, você dá quit nessa versão, ele já sai. Nas versões anteriores, ele te dá uma cola para você clicar em Ctrl Z. E aí, vamos voltar no passo a passo para ver se você não está esquecendo de mais nada. Tem as questões do ambiente virtual, que é bom você saber também como criar. Manda verificar o pip, versão do pip, tem que ser de acordo com a versão do Python que você instalou. Aqui, versão Python 3.14, então está correto. Aí para instalar, para você usar as bibliotecas, você vai
Se for uma biblioteca muito específica para o teu programa, você vai criar ela depois que ativar o ambiente virtual. Você cria um ambiente virtual usando esse comando aqui, python-m venv.venv, onde uma dessas palavras aqui é o comando e a outra é o nome que você pode variar. Mas você pode usar, como está aqui, venv, você nunca vai esquecer. Você clica aqui, der Enter, ele vai criar aqui na sua pasta, ele vai criar um .venv, onde você vai ter as bibliotecas que você vai instalar. Espero que tenham gostado e seja útil. E se tiver dúvidas, use o ChatGPT, qualquer inteligência artificial que seja do seu agrado. Se tiver alguma dúvida que eu consiga sanar, pode também colocar aqui nos comentários. Se eu não ler a tempo, talvez outro usuário do canal possa ajudar. Um abraço e até a próxima.